é urgente, a igreja precisa urgente conhecer sobre os falsos profetas e sobre as suas características. Então, por isso eu convido você para que nós possamos meditar nessa palavra, meditar aí nessa mensagem que é tão importante para nós. Nós vamos iniciar essa pregação, amado, falando sobre os falsos profetas e suas características, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse em Mateus capítulo 24, Mateus 24:11, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, querido, o Senhor Jesus, ele profetizou, ele revelou, inclusive ele disse, vede que vos tenho predito, ou seja, eu estou dizendo antes que aconteça, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitas pessoas. Então Jesus disse, amado, que iam surgir muitos falsos profetas, e eu quero dizer a você com toda a convicção, com toda a certeza, com todas as palavras, que esses muitos falsos profetas já estão em nosso meio, já estão atuando, já estão aí operando em nosso meio. Agora, o que está faltando? O que está faltando é que as pessoas aprendam a identificar um falso profeta. Nós temos que aprender, querido, igual alguém que vai fazer um curso de legislação para poder ser aprovado na sua prova no Detran. Se você andar pelas ruas e não conhecer os sinais, é proibido convergir à esquerda, proibido convergir à direita, proibido seguir adiante, ou a partir desse quarteirão para frente é mão dupla, proibido estacionar, proibido parar de estacionar, passar de nível à frente, enfim. Se você não conhecer os sinais, você vai toda hora estar errando no trânsito, vai entrar em ruas que não era para entrar, em contramão, vai perigoso sofrer um acidente, vai estacionar o carro em lugar proibido, vai ser multado, vai ter prejuízo. Da mesma forma, claro, fazendo essa alegoria, essa analogia, da mesma maneira, se você não conhecer os sinais, se você não conhecer o que revela um falso profeta, a característica de um falso profeta, que é o que revela que alguém é um falso profeta ou não, você não vai conseguir saber quem são eles. Amém? Então, para você poder saber quem são eles, para você não vir se prejudicar com a ação deles, e esse prejuízo de uma multa, você paga a multa, você fica livre depois quando paga, de um estacionamento proibido, você paga a multa, resolve tudo, mas o prejuízo que os falsos profetas trazem, amados, são prejuízos eternos na alma das pessoas. Então, por isso é algo que preocupa mais, porque se alguém está sendo enganado por um falso profeta, essa pessoa certamente irá ser condenada. Se alguém está sendo enganada, se alguém está sendo iludida por um falso profeta, doutrinada por um falso profeta, se alguém está sendo conduzido por um falso profeta, essa pessoa certamente ela vai ser condenada. Por quê? Porque ela não está tendo o discernimento, certo? Ela não sabe identificar, ela não sabe discernir se é um falso profeta ou não. Então, para que você não venha cair no laço dos muitos falsos profetas que foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa agora ficar atento, tá? Ficar atento ao que eu vou pregar agora. Então, preste bem atenção. Quais são as características de um falso profeta? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, Jesus disse assim, Apocalipse 13, verso 11, aliás, a revelação diz assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha, preste bem atenção, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. João está vendo uma besta subir da terra, e ele diz que essa besta ela tinha 2 chifres, ela tinha um certo poder, porque ela tinha 2 chifres, chifre representa poder, ela era semelhante, o chifre semelhante ao de um cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus. O cordeiro é Jesus, logo o cordeiro é Jesus, é a igreja. Mas ele falava como o dragão. Quem é o dragão? O dragão é o diabo e Satanás.
Está aqui no verso 9 de Apocalipse 12. Ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Então preste atenção. Primeiro, ele parece com um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. E Jesus é a própria igreja. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem persegue Jesus persegue a igreja. A igreja e Jesus são a mesma pessoa. Assim como Jesus e o Pai são um, a igreja e Jesus são apenas um. Mesmo, claro, ele sendo a cabeça, nós sendo os membros, nós sendo o corpo, e muitos, todos nós somos muitos, mas formamos um só corpo, mas somos todos membros de um só corpo e formamos um só corpo. Então entenda bem, essa besta ela parece com a igreja, parece com Jesus, mas ele fala como o dragão. Quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9, é o diabo, o Satanás, a antiga serpente. Então ele parece com Jesus, a aparência dele, você olhando para ele, olha, é um homem de Deus. Ele parece com um cordeiro. Olha, ele parece com a igreja. A aparência dele parece com o cordeiro. Mas quando ele fala como quem? Ele fala como o dragão. Ou seja, as palavras dele, embora ele pareça Jesus, pareça a igreja, pareça ser o povo de Deus, mas as suas palavras que saem da boca dele, a sua doutrina, os seus ensinamentos, são do dragão, ou seja, do diabo, de Satanás. E quem é essa besta que João está falando? Diz que exerce, no verso 12, diz que ela exerce todo o poder na presença da primeira besta, ou seja, unida ao anticristo, e vai fazer com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, verso 13, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse na presença da primeira besta. Então preste atenção, quem é essa besta que parece com Jesus, parece com a igreja, mas a doutrina dela é do dragão, é do diabo, ela fala como o dragão, traz a doutrina, quando abre a boca, as palavras são as palavras que Satanás ministra. Quem é essa besta que faz grandes sinais, de maneira que faz até fogo descer do céu à terra, e engana os que habitam na terra? Vamos ver quem é ela em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, está escrito assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fez os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Pronto. Então, aquela besta, 2 chifres, parece com Jesus, parece com a igreja, mas fala como um dragão, ou seja, traz a doutrina do diabo, traz a doutrina de demônios, e que faz sinais diante da outra besta, e que engana os que habitam na terra para receber os sinais. Apocalipse 19, verso 20, diz que ela é o falso profeta, você viu? E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então é o falso profeta. Esse é o falso profeta. Então preste bem atenção que eu quero falar para vocês. A primeira característica, amado, do falso profeta é que ele se transfigura, ele se disfarça em ovelha, em crente, em homem de Deus, em profeta, em servo de Deus. Ele se parece, ele se disfarça de ovelha, mas na verdade ele é o falso profeta que traz a doutrina de demônio, a doutrina de Satanás. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4, se eu não me engano, Paulo diz assim, que muitos, está aqui, 1 Timóteo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, querido, olha como isso é sério. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, e esses tempos nós estamos vivendo agora, muitos iam apostatar da fé. Paulo diz, alguns apostatarão da fé, mas esses alguns que apostatariam da fé são muitos que apostatariam da fé. E por que eles apostatariam da fé? Dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E é exatamente o que o falso profeta é. Ele parece com a igreja, ele parece com o cordeiro, ele parece com o povo de Deus, mas na verdade ele fala como um dragão, ou seja, a doutrina dele é a doutrina do diabo. Quando ele abre a sua boca, ele ministra as palavras que Satanás lhe manda ministrar. E essas são as doutrinas de demônios, os espíritos enganadores.
E Paulo disse que por conta disso, muitas pessoas iriam apostatar da fé, porque iam dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, logo, é como diz Mateus, capítulo 7, no versículo 15, está escrito assim, Mateus 7, verso 15: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então é exatamente isso. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos líderes que surgiriam dentro da igreja, eles parecem com Jesus, parecem com a igreja, parecem com o Cordeiro, parecem com o homem de Deus, parecem com ovelha, parecem com o servo de Deus, trazem a Bíblia, parecem com profetas, eles usam o nome de Deus, mas na verdade a doutrina deles é do demônio, e interiormente eles são lobos devoradores, ou seja, eles querem apenas arrancar, comer, devorar o que as ovelhas têm, o seu dinheiro, os seus bens, suas posses, sua vida. Então, e com isso, eles estão introduzindo a doutrina de demônios, esses espíritos enganadores, e eles estão enganando muitas pessoas, porque Apocalipse 13 diz que eles enganam os que habitam na terra, enganam as pessoas, e as pessoas acabam seguindo suas doutrinas, acabam seguindo seus ensinamentos. Mas por que as pessoas são enganadas, pastor? Porque o disfarce deles é bem feito, irmãos. O disfarce deles é bem feito, é extraordinário o disfarce deles. Se você pegar uma cédula de 100 reais falsa, pintada de amarelo, você lava, não, isso aqui não é 100 reais não, 100 reais é azul, essa cédula é amarela, isso aqui é de 20 reais. Você vai logo perceber. Mas se você pegar uma cédula de 100 reais falsa, azulzinha, bonitinha, toda direitinha, aí você pode ser enganado. É exatamente isso que os falsos profetas estão fazendo da igreja. É exatamente isso que os falsos mestres, que os falsos líderes e os falsos profetas da última hora estão fazendo com a igreja e dentro da igreja. Eles se disfarçam de ovelha, se disfarçam de homem de Deus, disfarçam de profetas, usam a Bíblia, sim, parece com um de nós, abrem igrejas, mas o intuito deles, de fato, é disseminar a doutrina de Satanás e devorar o povo. O propósito do ministério deles, irmãos, é arrecadação, é dinheiro. Então, característica dos falsos profetas. A principal característica dos falsos profetas é se disfarçar de ovelha, mas na verdade eles são lobos devoradores, lobos enganadores. Então logo os ministérios deles você vai perceber. O ministério deles tem comércio. O ministério deles vende os dons espirituais. O ministério deles tem todo tipo de comércio, tem show. O ministério deles, eles criam marcas em nome de Jesus para vender bem. Eles fazem marketing em cima dos dons, e eles chamam os dons de produto. Eles veem nos dons de Deus uma oportunidade de enriquecimento, e eles chamam os dons de produto, e eles fazem marketing em cima dos dons de Deus para vender e enriquecer. Então, a igreja dos falsos profetas, elas têm cantina, elas têm bazar, elas têm lanchonete, elas têm restaurante, elas têm festividades, mas tudo isso tem um preço, tudo isso é pago, é vendido. A igreja dos falsos profetas, o dízimo, a doutrina do dízimo é obrigatória, as pessoas são impostas a dar o dízimo, são obrigatórias a dar o dízimo. Quem não dá o dízimo são coagidos, são chamados de ladrões. Eles colocam o nome dos dizimistas no flanelógrafo para poder induzir, coagir as outras pessoas a dar o dízimo também. Eles dizem que se a pessoa não der o dízimo, eles colocam medo nas pessoas. Se as pessoas não derem o dízimo, elas vão ser amaldiçoadas, elas vão para o inferno. O devorador, eles chamam aquela lagarta, locusta, o pulgão de demônios. Eles dizem que o devorador é um demônio. A doutrina dos falsos profetas diz que o devorador é um demônio, e não é um demônio. O devorador eram animais, eram insetos que comiam a lavoura dos judeus, que não davam o dízimo a Deus. Essa história de dízimo, por obrigação, é a doutrina do judaísmo. E o dízimo era comida, era alimento da terra, o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, de todos os frutos da terra. Então, eles obrigam as pessoas a dar o dízimo. A igreja dos falsos profetas, eles distribuem envelopes e mais envelopes, a envelope disso, a envelope para aquilo, a envelope disso, a envelope de volta, a envelope de oferta, a envelope sei de que mais, a envelope amarelo, de ouro, a envelope branco de prata, a envelope vermelho de bronze, enfim. Eles vendem os milagres, eles vendem vassoura, eles vendem martelo, eles vendem chave, eles vendem coisas ungidas com promessas de cura. Então a igreja dos falsos profetas, eles são lobos devoradores. O intuito deles é apenas devorar o que as ovelhas têm. Disseminam a doutrina de Satanás,
e a doutrina de Satanás, obviamente, que todos nós sabemos que é a doutrina do mundo. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus nunca pregou glória desse mundo, Jesus nunca pregou conquistas desse mundo, Jesus nunca pregou a grandeza, a glória das coisas terrenas para o seu povo. Pelo contrário, Jesus disse: o que entre os homens é exaltado, para Deus é abominação. Muito pelo contrário, Jesus disse: pega o que tens, vende e reparte com os pobres, terá um tesouro no céu. E muito pelo contrário, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então Jesus colocou tudo isso, mas a doutrina dos falsos profetas, que traz a doutrina de Satanás, que quando parece um cordeiro, mas fala como um dragão, traz a doutrina de demônios, espíritos enganadores estão agindo na vida deles. A doutrina deles é toda voltada para as coisas terrenas. Você vai ficar rico, você vai ser cabeça, você vai ficar milionário, você vai ganhar muito dinheiro, Deus vai te prosperar, Deus vai multiplicar na tua vida, Deus vai te dar muita riqueza, muito dinheiro. Então a doutrina deles tudo gira em torno de bem-estar terreno. Então é fácil, irmão, de conhecer quem são os falsos profetas. E tem gente boa. Tem falso profeta, irmão, que é gente boa. O coitado não sabe que é um falso profeta. Ele prega aquelas heresias, distorce aquela doutrina. E eles fazem isso, irmãos, na maior inocência do mundo. Eles não percebem que estão sendo manipulados por Satanás. Eles apenas fazem o que eles viram os outros fazerem, pregam o que viram os outros pregar e pronto. Então, tem gente que é gente boa, sabe? Gente legal, gente boa mesmo, gente honesta, gente piedosa de direito, que está em cima de altar e é um falso profeta por pura falta de conhecimento, por pura ignorância. E claro, não é por isso que ele vai ser poupado. Tanto ele está condenado, como está condenando as pessoas que ouvem ele. Então, é muito fácil de identificar a doutrina dos falsos profetas. Qualquer lugar que você for, que você vê um camarada ali, bonitinho, pregando bem, falando bonito, falando bonito, mas distorcendo a palavra de Deus, prostituindo a palavra de Deus, alterando a palavra de Deus, então, meu irmão, você tem que ter cuidado. Onde você for, qualquer lugar que você for, na igreja, e tiver lá envelopes e mais envelopes para distribuir, dízimo por obrigação, dizendo que o devorador é um demônio, fazendo campanhas, distribuindo amuletos, vendendo curas, vendendo milagres. Eles não dizem que estão vendendo, eles dizem que é uma oferta. Você vai dar uma oferta e vai levar isso aqui. É assim que eles falam. Então o que acontece? Então onde você for que tiver desse jeito, então, meu amado, você tem que se ligar, porque você está sendo você está na igreja de um falso profeta. Então, querido, preste bem atenção. Nós estamos vendo aqui as características do falso profeta. Então é preciso, amado, é preciso que vocês acordem, é preciso que vocês prestem bem atenção, é preciso que vocês estejam ligados o que está acontecendo. Precisa estar Então, amados, nós temos que ter muito cuidado com tudo que está acontecendo. Então, como nós vimos aqui, a primeira característica do falso profeta, ele se disfarça de ovelha. E outra característica que eu acho também interessante, Mateus capítulo 5, é que ele quer ser um mestre para ensinar. Né? Ele quer ser um mestre para ensinar, porque Mateus 7,15 diz assim, ó: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Certo? Então, ou seja, eles vêm acautelados como ovelha, ele vem vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então, como nós mostramos aqui, ele é um líder, ele quer ser mestre para ensinar, para disseminar as falsas doutrinas dele, como Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 4. Paulo em 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, quer dizer, esses homens vão ensinar, eles vão se fazer mestres, eles querem ser mestres. Eles querem ser mestres. E normalmente eles abrem suas próprias igrejas para poder disseminar o veneno que eles querem disseminar. Outros, os espíritos enganadores, estão também atuando em ministérios antigos, onde estão colocando na mente dos ministérios antigos, né, que eles têm que inovar, que têm que fazer diferente, tem que fazer coisa nova para poder atrair o povo. E assim, tantos ministérios antigos vão apostatando e sendo usado pelos espíritos enganadores para disseminar a doutrina dos demônios, como infelizmente, muitos ministérios novos também estão fazendo isso. Mas eu vejo assim, amados, que embora muitos ministérios antigos estão dando lugar aos espíritos enganadores, às doutrinas de demônios, porque muitos ministérios novos que têm sido abertos por esses falsos profetas, eles estão crescendo muito, estão crescendo muito esses ministérios novos. Então, o que acontece? Os ministérios antigos vê e o espírito do engano coloca na mente deles que eles não podem ficar para trás, que eles têm que crescer também. Aí o que acontece? Aí acontece o seguinte, acontece que eles acabam entrando nessa disputa por números e dá nisso que dá. Nós vemos aí ministérios grandes, como por exemplo a Assembleia de Deus, apostatando, ministérios centenários entrando em apostasia, já promovendo shows também, campanhas, já, enfim, não pregam mais santidade. Você já pode perceber, as jovens da Assembleiana já têm sido doutrinadas de uma maneira diferente, não é isso? De uma maneira totalmente diferente. Infelizmente, a conduta, as vestes dessas mulheres, elas não têm sido mais exortadas em cima do púlpito a andar com pudor, com decência, com vestes de santidade. Então você vê, o comércio nas Assembleias de Deus é terrível, terrível. O principal comércio da fé, um dos principais comércios dos dons, está em cima dos altares da Assembleia de Deus. Os grandes pregadores pentecostais, sensacionalistas e hereges, vendedores dos dons, que pregam bonito, fazem as pessoas chorar, mas pregam bonito, porém não a doutrina verdadeira, mas uma mensagem manipulada para mexer com o sentimento das pessoas, e assim eles serem elogiados e as pessoas acharem que eles são homens de Deus. Então estão em cima dos altares da Assembleia de Deus e de muitas outras igrejas, irmãos, porque quando a gente fala de heresia, a gente lembra só de quem? Da Universal, da Mundial, mas não, amado. A Assembleia de Deus está cheia de heresia, a Assembleia de Deus está cheia de apostasia, batistas também, muitas delas, muitas presbiterianas também. Não temos só igrejas neopentecostais assim, nós temos muitas igrejas centenárias, quadrangulares também. Enfim, nós temos muitas igrejas, irmão, antigas no Brasil, que estão vivendo uma apostasia terrível. O espírito do enganador entrou lá. Então são líderes que querem ser mestres, querem ensinar. Paulo disse, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, a Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não sofrer, ele quer dizer que não vão querer viver, não vão querer praticar, vão achar um fardo duro, um fardo pesado. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, o povo no final dos tempos iam ter coceira nos ouvidos, iam juntar para si homens que iam ensinar eles de acordo com a cobiça deles. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, ou seja, mito, lenda, ficção. Então, amado, é muito claro a palavra de Deus revelando quem são, as características dos falsos profetas. Nós estamos vendo aqui, amado, nós estamos vendo que os falsos profetas, eles querem ser líderes, eles querem ser mestres, eles querem estar ensinando o povo, eles querem estar fazendo isso. Então, isso, amado, é algo muito sério. Nós estamos vendo essa operação atuando nessa geração. O que nós mais vemos hoje, irmãos, são líderes, são homens
ou abrindo igreja, ou mesmo dentro de igrejas antigas que estão ensinando doutrinas totalmente contrárias ao que Jesus ensinou. Por exemplo, olha para essa doutrina do batismo que eles colocaram atualmente nas igrejas. Preste atenção. A doutrina do batismo que eles colocaram nas igrejas hoje. O camarada, para se batizar, ele tem que fazer um curso, eles têm que esperar meses para se batizar. Depois que ele passar meses fazendo um curso, aí ele vai ser avaliado, a vida dele vai ser pesquisada, aí vai ver se ele pode ser batizado. Irmão, onde é que está essa doutrina na Bíblia? Não existe essa doutrina na Bíblia. A doutrina do batismo é a doutrina deturpada, é uma doutrina adulterada. Não era assim que os apóstolos batizavam o povo, não era assim que a igreja primitiva batizava o povo. Se nós vemos o batismo de Paulo, por exemplo, Paulo foi batizado no primeiro dia, ele se converteu, passou 3 dias lá na casa de um cidadão, lá na rua chamada Direita. No 3º dia Jesus se revelou, Ananias foi lá e batizou Paulo. Cornélio foi batizado no mesmo dia que creu. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 diz que no mesmo dia que o povo se converteu, Pedro e os apóstolos batizaram quase 3.000 pessoas. O eunuco foi batizado no mesmo dia. Sim. Então nós vimos ali que a doutrina do batismo era a que Jesus falou, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Vão e prega o evangelho, e quem crê e for batizado. Então Jesus tinha dito, olha, as pessoas que crerem, vocês podem batizar elas. E ali os discípulos saíram fazendo isso. Por isso que Filipe batizou o eunuco no mesmo dia. Não foi não, eunuco, está se convertendo agora, tem que ver se tu vai mudar a vida, se tu vai deixar isso, deixar aquilo outro. O eunuco disse, não, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio. Então bora para as águas, batizou ele. Então, amado, o carcereiro de Atos 16, quando o apóstolo Paulo estava ali orando mais Silas dentro do templo, e houve aquele terremoto, meia-noite, o carcereiro foi lá tremendo, querendo se matar, porque os Pedro tinham fugido, e Paulo disse, não faça nada contra ti. Senhores, o que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, Paulo pregou o evangelho para ele se converteu, e Paulo batizou ele e a sua casa. Então, inventaram agora essa doutrina do batismo. Aí dentro das igrejas, uma doutrina deturpada. Pessoas têm sido proibidas de batizar por vários motivos. Nós não podemos, irmãos. Se uma pessoa disser que crê em Jesus, está ouvindo a pregação, e diz ali, eu creio em Jesus, eu quero me batizar, nós não podemos negar o batismo dessa pessoa. Criaram outra doutrina agora dentro da igreja, que não existia isso. O camarada chega já com a segunda mulher, com a terceira mulher, porque traz um papel do cartório. Não, eu estou divorciado, está aqui. Ah, está divorciado, está aqui, irmão. O irmão divorciado está aqui, direitinho, organizado. Está no segundo casamento, terceiro, mas ele está divorciado, está aqui o papel do cartório. Meu irmão, esse papel do cartório não vale nada. Não vale nada diante de Deus. Ele está em adultério. Mas as igrejas estão dizendo que não está em adultério, não. Está tudo bem com ele. Não, meu irmão, tudo bem. O irmão vai ficar na igreja, vai congregar, nós vamos amar o irmão, vamos ajudar o irmão igual nós ajudamos as outras pessoas. Vamos orar por esse casal, vamos amar essa família, vamos amar esse casal. Sim, meu amado, vão ser pessoas queridas, amadas, mas eles têm que saber que eles estão numa prática errada. E outra coisa, inventaram uma doutrina aí também, né? Que o pastor está no segundo ou no terceiro casamento, mas está no papelzinho do divórcio dele, tudo direitinho, pronto, ele pode ser consagrado a pastor. E a palavra de Deus diz que vamos para ser um pastor, um bispo, um obreiro da casa de Deus, ele precisa ser marido de uma mulher só. Ser marido de uma mulher só, meu irmão, não é viver em bigamia, não, ter 2 mulheres ao mesmo tempo, não. Ser marido de uma mulher só, meu irmão, é estar em um só casamento. Em um só casamento legítimo. Casamento legítimo é o quê? Aquele que quando você casa, você nunca foi junto com ninguém, e uma mulher que nunca foi junto com ninguém. Vocês se unem maritalmente. E esse é um casamento legítimo. E claro, como nós somos cristãos, a gente vai no cartório para regularizar a situação diante da sociedade. Mas o casamento legítimo é no momento que um homem se une à sua esposa, formam os dois uma só carne. Ah, mas o tempo da ignorância. Meu irmão, não tem esse negócio de tempo da ignorância, porque a lei do casamento lá em Gênesis foi dado para o gênero humano, não foi dado para evangélico, para católico, para espírito, foi dado para o gênero humano, para todo mundo. Dependendo se o cabo é crente, não tem esse negócio de tempo da ignorância, não. Casamento é casamento. União marital é casamento diante de Deus. Então, meus irmãos, criaram isso agora. Não, está cheio de igreja aí, irmão, igreja dos falsos profetas. Está cheio de igreja aí no altar, pastores aí, pastor consagrado, segundo casamento, terceiro casamento.
apóstolos aí no segundo, terceiro casamento, cantores famosos aí no segundo, terceiro casamento. Está cheio disso, irmão. Está cheio disso. Então, quer dizer, as características do falso profeta, as doutrinas de demônio, os espíritos enganadores, e esses homens estão aí distorcendo a palavra, estão aí adulterando a palavra, que importa é ser feliz, aquela coisa boazinha, não, Deus é bom, e o que importa é ser feliz, Deus quer que nós sejamos felizes. Sim, meu amado. Deus não tem duas palavras, não. Que Deus é bom, nós não temos dúvida disso. Que Deus quer a nossa salvação, Ele quer, nós não temos dúvida disso. Mas Deus não mandou você divorciar e casar de novo. Deus disse que o homem que deixa a sua esposa e casa com outro tem adultério. E quem casa com a repudiada também tem adultério. Mesmo que você seja solteiro, casou com uma mulher que está divorciada, você tem adultério. Uma mulher que já teve marido, você tem adultério. Então colocaram essa doutrina dentro da igreja. Então é muita doutrina, irmão, que entrou dentro da igreja que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja não faz mais o batismo em nome de Jesus. Nós vemos que todos os batismos em Atos dos Apóstolos foram feitos em nome do Senhor Jesus. A igreja não faz mais batismo em nome do Senhor Jesus. A igreja não batiza mais de uma forma legítima, de acordo com a palavra. Agora os estatutos das igrejas tomaram a frente da palavra de Deus. Ah, pastor, mas se batizar desse jeito aí, vai batizar muita gente que não é convertida de verdade. Sim, meu irmão, quem somos nós para julgar? Isso aconteceu até com os apóstolos. Nem todo mundo que eles batizaram foram convertidos de verdade. Mas disseram que creram, eles não foram questionar não, irmão. Creu. Você crê em Jesus todo o seu coração? Foi o que o Filipe pregou para o eunuco e disse, o eunuco, tem água aqui, que me impede de ser batizado? Ele disse, rapaz, nada, se tu crê de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto, eu posso batizar. Quem somos nós para negar a fé, para dizer que alguém não crê ou não crê? Quem somos nós para dizer, o camarada está dizendo que crê, ouviu o verdadeiro evangelho, ouviu a verdadeira mensagem, ouviu a verdadeira palavra, e ali foi batizado, meu irmão. Após ouvir a mensagem genuína, verdadeira, foi batizado. Agora sabe o que está acontecendo? A maioria dos evangelhos do Brasil nem batizados são. Por quê, pastor? Porque o cristianismo, a doutrina que eles aprenderam não é a verdadeira. Eles não aprenderam a verdadeira doutrina, não aprenderam a verdadeira mensagem. Eles foram convertidos a uma mensagem prostituída, foram convertidos a uma mensagem adulterada, a uma falsa mensagem, foram batizados na Universal, foram batizados na Mundial, foram batizados em outras igrejas heréticas que não pregam o verdadeiro evangelho. Como é que um batismo desse é batizado? Como é que um batismo desse vale diante de Deus? Acaba se converteu crendo na doutrina Universal, se converteu crendo na doutrina Mundial, se converteu crendo na doutrina dessas heresias por aí? Não é batizado. Para ser batizado, pode batizar no mesmo dia, mas para ser batizado tem que ouvir a verdadeira doutrina no nome de Jesus e o batismo verdadeiro do jeito que a palavra de Deus ensina, em Atos dos Apóstolos, o batismo no nome do Senhor Jesus. Inclusive em Atos capítulo 18, se eu não me engano, o apóstolo Paulo chegou lá numa determinada cidade e ali tinham 12 varões que tinham sido batizados no batismo de João. Já percebeu que os batismos de hoje é o batismo de João? Já percebeu isso? Que o batismo da maioria das igrejas hoje, eles batizam no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo chegou lá na cidade, lá em Atos capítulo 19, lá onde foi que Paulo chegou? Lá em Corinto, é isso? Não é Éfeso, é. Aí Paulo chegou no verso 2, diz assim, no capítulo 19, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram, nós ouvimos ainda que haja o Espírito Santo. Ele diz, e em que vocês são batizados então? Ele diz, no batismo de João. Olha aqui, presta atenção. E vocês são batizados em quê? No batismo de João. Ele disse, não, João, na verdade, batizou com água para arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, primeiro eles foram batizados no batismo de João, e Paulo disse, não, rapaz, João realmente pregou o batismo de arrependimento nas águas, mas ele disse que era para o povo crer naquele que viria depois dele. Ou seja, se for batizado no batismo de João, mas você tem que ser batizado no batismo de Jesus, pela fé no nome de Jesus. Então, os que creram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, foram batizados duas vezes? Não, o primeiro batismo não foi válido. Porque o primeiro batismo era o batismo de João. E agora, não era mais o batismo de João que estava vigorando. Agora, era o batismo no nome de Jesus. Eu não sei se vocês entendem isso, porque a igreja de vocês tem ensinado totalmente errado. Mas é o que a palavra de Deus ensina, e os líderes não têm ensinado isso para o povo. Infelizmente, a maioria do povo nem batizada é batizado no batismo de João.
Não foram batizados pela fé em Jesus, por quê? Porque o Jesus que vocês ouviram falar foi o Jesus que vai dar casa, que vai dar carro, que vai dar riqueza, que vai melhorar a sua vida. Foi esse Jesus que você conheceu. Você não conheceu o Jesus do verdadeiro evangelho do reino? E você se converteu a esse evangelho falso e foi batizado num falso batismo. Então você precisa ouvir o verdadeiro evangelho, crer no verdadeiro evangelho, aí sim ser batizado no nome do Senhor Jesus. E isso pode ser feito no mesmo dia. Nós não temos o direito de questionar a vida de seu ninguém. Se o cara vai permanecer ou não, aí é provavelmente de Deus. Se vai ficar na presença de Deus, é provavelmente de Deus. Na hora que Filipe batizou o eunuco foi-se embora, alegre, maravilhado. Sabe lá se aquele homem perseverou ou não. Mas Filipe cumpriu a missão dele, pregou para o homem aceitou, se converteu, creu, batizou naquela mesma hora e foi-se embora. E deixou a salvação daquele eunuco entre ele e Deus. Então, meus amados, muitas doutrinas estranhas têm entrado dentro das igrejas. Muitas doutrinas estranhas têm entrado da igreja. Você vai ver essa doutrina aí dos dons, da venda dos dons, meu irmão. Essa doutrina desse comércio desenfreado. Não, meu irmão, agora virou moda. Todo mundo quer gravar um CDzinho. Você já viu nas igrejas? Olha, meu irmão, Deus tem uma promessa para a tua vida. Tu vai gravar muito CD, tu vai ficar famoso, vai rodar o mundo inteiro e blá, blá, blá. Aí o cara não diz, né? Tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ficar rico vendendo CD, vendendo o dom de Deus. Que profecia furada é essa, meu irmão? Onde é que Deus vai revelar para ninguém que o cara vai gravar muito CD, vai vender os dons de Deus? Que palhaçada é essa, rapaz? Aí não. Então esse tipo de doutrina está entrando nas igrejas e isso é normal, irmão. E vocês que estão me ouvindo agora, talvez assembleianos, batistas, presbiterianos, eu não sei, estão comendo isso na igreja de vocês de boca calada. E alguns até chegam a murmurar, mas está preso lá, está acorrentado com as correntes de Satanás aí no banco, na cadeira dessa igreja. Engolindo heresia todo dia, comendo heresia todo dia, se alimentando de heresia todo dia, murmurando, reclamando, mas não consegue sair dessa Babilônia, dessa grande prostituta. Então, meu irmão, preste bem atenção. Olha, nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos, os falsos profetas estão aí, eles querem estar no púlpito ensinando, meu irmão, eles querem estar pregando, eles querem estar aparecendo, e querem estar ganhando o seu dinheiro. Um dia Deus me revelou, falando para mim, filho, e eu falei bem direitinho no dia que Deus me revelou, até ficou gravado numa pregação, que eu nem me lembro qual. Mas eles, olha para o que Deus me revelou. Filho, eles usam de tudo para atrair multidões. E colocam tronos em cima do altar. E as pessoas ficam ali olhando para eles, elogiando eles, bajulando eles, tirando foto deles, filmando eles. E ali eles estão seu ego inchado. É para isso que eles querem multidões. Para eles se sentirem reis, assentados em tronos, em cima dos altares. É isso, meu amado. Aí outra doutrina que inventaram, que esses templos de pedra é a casa de Deus, e esse templo de pedra não é a casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Esse templo de pedra não é o templo de Deus, o templo de Deus somos nós. Né? Esse templo de pedra não é a igreja somos nós. Somos nós. Aquele lugar não é santo, eu mesmo já preguei isso, eu já preguei enganado pregando isso, iludido pregando isso. Era o que eu aprendia dos hereges, era o que eu pregava. Eu mesmo já preguei dizendo, irmão, que esse lugar aqui é santo, que não é santo, irmão, santo somos nós, o povo de Deus, a igreja de Deus. Sim. Então, meus amados, há muita falsa doutrina, há muita deturpação do evangelho, e eles querem ser líderes, eles querem estar em cima dos altares, pregando as heresias dele. Sim, com seus egos inchados, com seus egos inflados. Então, característica do falso profeta, eles querem ser líderes, E eles profetizam, eles expulsam demônio, eles operam milagres, eles operam curas, E eles conseguem seduzir e enganar os homens com as curas e os milagres que eles realizam. Está em Mateus 7, 22. Eles realizam cura. Olha o que é que diz aqui, ó. Mateus 7, verso 22. Mateus 7, 22 diz assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, aqui está falando dos líderes, ó.
Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônio? Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Quer dizer, fizeram um milagre, profetizaram em nome de Jesus, expulsaram o demônio e expulsaram o demônio, mandaram o demônio embora. Fizeram milagres em nome de Jesus. Profetizaram e profecia se cumpriu, fizeram tudo isso em nome de Jesus. E o Senhor dirá o que abertamente: nunca vos conheci, apartem-se de mim vocês que praticam a iniquidade. Em Mateus 24, versículo 24, ele diz: e farão tão grandes sinais, se possível enganaria até os escolhidos. Os falsos profetas vão fazer grandes sinais. Em Apocalipse 13, nós já vimos aí, né? No verso 13 e o verso 14, que o falso profeta vai fazer sinais tão grandes. Sinais está aqui, ó. E faz grandes sinais. Apocalipse 13, 13. E faz grandes sinais, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Só a parte B do verso 14. Então está vendo o que ele está dizendo? Eles fazem sinais, fazem milagres. Mas eles fazem sinais por quê? Eles fazem milagres, irmão, procedentes de que fonte? De duas fontes. De duas fontes. Ou melhor, só de uma fonte. Primeiro, para explicar de onde é que vem esses milagres desses falsos profetas. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o que é que diz. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, quer dizer, esse espírito que vai vir operar, ele vem opera de acordo com a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. De mentira quer dizer sinais e prodígios para enganar. Olha como é que vem, de onde é que emana os milagres dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos que deturpam a mensagem do evangelho. Com todo poder e sinais e prodígios para enganar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. E ele diz: e com todo o engano da injustiça para os que estão perecendo, ou seja, para enganar só os que vão ser condenados. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para salvar. O povo ouviu a verdade, mas não amou ela. Verso 11 diz: e por isso Deus enviará a eles a operação do erro, ou o grande poder de sedução, para que eles creiam na mentira. Está vendo? Para que eles sejam julgados. Os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é que acontece? O povo está ouvindo a verdade, mas não está crendo nela. Está rejeitando a verdade, não está amando ela. Aí Deus vai enviar, o próprio Deus vai enviar como juízo para essas pessoas. Já enviou, já está operando isso. Deus enviou a operação do erro, um poder de grande sedução, para que essas pessoas creiam na mentira e sejam condenadas. E é Deus mesmo que está fazendo por isso. E por que Deus está fazendo isso? Porque essas pessoas não estão amando a verdade. E você talvez seja uma delas. Você está preso, está aí nessa grande ilusão, esse poder de sedutor, esse grande poder de sedução, que é a operação do erro, está operando na sua vida. E você está preso a um falso ministério, a uma falsa doutrina, e não consegue sair daí. Por quê? Por causa do movimento que acontece aí. Mas a doutrina, você sabe, não é verdadeira, mas você gosta do movimento, você gosta do ribuliço, que ele chama de reteté, você gosta das falsas curas, dos falsos milagres que acontecem aí. E todas essas curas, esses milagres que acontecem aí, são todos procedentes da operação do erro, que é para enganar as pessoas, são sinais e prodígios de mentira. E esses sinais, esses milagres, na verdade, são operados pelos próprios demônios. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Verso 14, Apocalipse 16. Porque são espíritos e demônios que fazem prodígios. Prodígios quer dizer milagres, sinais, maravilhas. Então esses milagres que acontecem no meio dessas heresias é a operação do erro, é o poder de sedução. Ou seja, é a eficácia de Satanás operando por meio deles, os espíritos enganadores operando milagre, que 3 demônios que operam milagre, que operam prodígio, operando esses milagres, mesmo pregando heresia, mas estão operando milagres. E por outro lado, Deus enviando a operação do erro para o povo poder acreditar nessa mentira, para poder ser condenado. Por quê? Porque o povo está desprezando a verdade. Estão vendo que os homens pregam heresia, distorcem a palavra, mas estão presas aí
por causa dos milagres e do movimento chamado, sei lá, pentecostal, reteté. Estão presos a esse movimento falso. Então Deus está enviando a operação do erro para vocês continuar crendo. Como? Por exemplo, uma mulher está com uma criança com ventre caído, como chama, né? Está com o ventre caído, com a moleira baixa, leva no agoureiro, no rezador. O agoureiro vai lá, pega um galho de peão e faz ali uma reza. Começa a falar um monte de coisa, um monte de palavra lá que ninguém escuta o que é querido, e fala lá. E de repente o menino vai 3 dias seguidos e pronto, o menino fica bom. Né? A espinha caída levanta, a moleira caída levanta, o vento caído levanta, o quebrante, como chama por aí, é desmanchado. E o que é que acontece isso? O espírito enganador, a operação do erro. Para quê? Operando aquele milagre, para a pessoa poder acreditar. E a pessoa ficar presa àquilo, acreditando naquilo, crendo naquilo. É os mesmos demônios, pronto. São os mesmos demônios que estão operando milagre lá na Igreja Católica. Operando milagre, reza que o povo está fazendo ao São Francisco. E estão recebendo os milagres, estão lá pagando os votos. Está lá o quarto do milagre cheio de muleta, cheio de fotos, cheio de coisa que o povo recebeu o milagre. De uma reza que foi feita a São Francisco, a operação do erro enganou eles e o falso milagre seduziu eles. Pronto, o espírito enganador, o espírito demônio fez o milagre, ele foi seduzido a continuar crendo naquela doutrina herege, naquela igreja idólatra e distante do evangelho. Então você entendeu agora? Milagres no espiritismo, pessoas sendo libertas das drogas, do vício, do álcool, pessoas sendo curadas no espiritismo. O que é isso? A heresia sendo pregada e o povo vendo aqueles milagres e crendo naquilo, e Deus enviando a operação do erro para eles continuar presos naquilo, já que eles estão rejeitando a verdade, para eles continuar acreditando, para eles serem condenados no último dia e não serem justificados de maneira alguma. Então, meus irmãos, eles fazem essas obras, esses milagres, essas curas, essas coisas. E eles veem, né, na obra de Deus e na fé dos cristãos uma fonte de lucro. Mas, como nós sabemos, o Senhor não aceita isso. Nós vimos em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 3. No verso 3 ele diz: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Ou seja, eles veem na obra de Deus uma fonte de lucro. Usando esses milagres, as pregações, tudo que eles fazem, o milagre, a pregação, é música, é tudo, eles veem como uma fonte de lucro. Então, o que é que acontece? O que acontece é que eles veem na obra de Deus uma fonte de lucro. Em Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo deu uma repreensão muito dura, até li agora essa semana para os obreiros essa palavra. Em Tito capítulo 1, verso 10 e 11, ele diz assim, ó: os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O verso 10 só. Então quer dizer, eles transtornam casas inteiras, conduzem casas inteiras para o inferno, perturbam a fé das pessoas, ensinando o que não convém. E eu me lembro até o que Paulo disse, né? Himeneu e Fileto, se eu não me engano, Himeneu e Fileto, perverter a fé de alguns, ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, uma falsa doutrina. Então eles fazem isso tudo por torpe ganância e acaba pervertendo a fé do povo. Quantas pessoas me ouvem? Quantos assembleianos tinham uma fé pura e verdadeira no Evangelho e que hoje estão com a fé confusa e conturbada nos movimentos novos que surgiram, estão aceitando e tolerando? Por quê? Porque agora introduziram essa nova doutrina da igreja. Quantos batistas e presbiterianos, uma fé pura e verdadeira, mas que agora, no decorrer das décadas, dos anos, introduziram novas doutrinas e eles acabaram aceitando, acabaram engolindo. E perturbaram a fé deles, perverteram a fé dos irmãos. Então os falsos profetas, com as suas falsas doutrinas, eles acabam, as doutrinas de demônio, espírito enganador, eles acabam pervertendo a fé do povo. Por quê? Porque o povo tem colocado uma confiança exacerbada nos líderes. Essa é a verdade. O povo coloca uma confiança exacerbada nos líderes e esquece de conferir a palavra de Deus com que o líder está pregando. Aí o camarada está lá, ama o pastor, ama a igreja, ama o ministério, e esquece de ouvir o que o pastor está pregando e não percebe que ele está pregando heresia. Mas ele ama tanto o pastor que se o pastor for para o inferno, ele vai junto com o pastor. Então, meu amado, temos que amar o pastor? Tem. Temos que amar os irmãos, o ministério? Temos. Mas até enquanto ele permanecer dentro da verdade. Não permanecer na verdade, nós temos que nos afastar, certo? Porque senão nós vamos ser condenados juntamente com eles. E continuar amando, orando por eles, mas temos que seguir apenas o evangelho. Então, amados, os falsos profetas, eles fazem assim, eles fazem dessa maneira, trabalham dessa forma.
Então são as características dele, você está entendendo? E para fazer isso, irmão, para cumprir os propósitos dele, egoístas e avarentos, eles são capazes de falsificar a própria palavra de Deus. Olha, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus nos dá uma luz aqui, o seguinte, dizendo assim, ó, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Está vendo? O que Paulo está dizendo? Antes nós falamos de Cristo com sinceridade, como quem fala de Deus na presença de Deus. Paulo está dizendo o quê? Que nós não somos como falsificador da palavra de Deus, quer dizer, já tinha falsificador da palavra de Deus naquela época. E Paulo diz, estão capazes de falsificar a palavra de Deus. Paulo disse isso também para os anciãos de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, verso 19, ó, porque eu sei isso, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Paulo está falando de homem, de quê? De líderes cruéis que vão trazer heresia e não vão poupar o rebanho. No verso 30 ele diz, e que dentre vocês mesmos aí, ó, dentro da liderança mesmo aqui de Éfeso, vai se levantar homens que falarão coisas perversas, ou seja, que perverterão o evangelho, que distorcerão o evangelho, para atrair os discípulos após si. Está aqui, ó, verso 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para tornar os discípulos seus seguidores. Ou seja, Paulo estava dizendo que dentro da igreja ia surgir partidarismo, a igreja ia ficar dividida, que iam surgir homens pervertendo a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, para tornar os discípulos seus seguidores, e não mais seguidores do evangelho de Cristo, mas seguidores dele mesmo, do homem, né? Então, isso são características de falso profeta, você está entendendo? Então, o falso profeta, ele perverte a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus, distorce o verdadeiro evangelho, para tornar os discípulos seguidores seus. É isso. Por exemplo, você vai pregar o que Jesus pregou, vai pregar a cruz, vai pregar a renúncia, vai pregar a santificação, vai pregar o desapego às coisas materiais, ou vender o que tem, repartir com os pobres, enfim. Aí quem quer ouvir esse evangelho, irmão? Se surge outro camarada também dizendo que é homem de Deus, sim, também pregando com a Bíblia na mão, dizendo, não, irmão, pelo contrário, você vai ficar rico, né? Você vai ficar rico, você não precisa carregar a cruz, você vai ficar próximo, as coisas vão ficar tudo bem para você, você não precisa renunciar a nada, você não precisa chorar, gemer, você não precisa. Aí, meu irmão, quem que vai querer seguir o outro evangelho de Jesus verdadeiro? Se tem alguém também pregando em nome de Jesus, usando a Bíblia, dizendo, não, que as coisas é um mar de rosa, você não precisa renunciar a isso, que você vai ficar rico, que você basta dar dinheiro para eles, pegar um envelope, você vai ficar rico, Deus está prometendo isso. Aí, meu irmão, então isso vai perverter a fé do povo. Isso vai fazer o quê? Com que o povo se torne seguidores desses falsos profetas. Por quê? Porque o povo quer um caminho mais fácil, o povo quer um caminho mais largo para andar, o povo quer uma coisa mais fácil, sabe? Não quer levar cruz, não quer fazer renúncia, não quer santidade. As mulheres não querem andar, não querem se vestir com decência, com pudor. Elas querem encontrar o evangelho. Não, minha irmã, pode mostrar suas pernas, você é bonita, pode mostrar seu seio. Não, meu filho, pode. O segundo casamento, terceiro casamento é uma bênção, é uma maravilha. É, meu filho. Então eles querem ouvir, irmão, o que agrada a eles. E a fé do povo vai sendo pervertida. Então, amado, infelizmente, como Jesus disse em Mateus, capítulo 11, capítulo 24, verso 11, que muitos vão seguir esses homens, muitos vão seguir a eles. Em Apocalipse 13, 14 diz também que eles vão enganar muitos. 2 Pedro 2, verso 2 diz que muitas pessoas vão ser enganadas pelos falsos profetas. Em 2 Timóteo 4, verso 1 ao 4 diz, nós lemos agora todos esses versículos. Vamos, o quê? Que eles vão enganar muitas pessoas, e muitas pessoas vão seguir eles. Agora, é bom deixar claro aqui para a igreja, que só quem vai seguir eles são as pessoas que vão ser condenadas. Os verdadeiros discípulos de Cristo não vão seguir eles. Os verdadeiros ovelhas do Senhor não vão seguir eles, não. Por quê, pastor? Porque em João, capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó. João 10, 14, 15 e 16. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a essas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor.
Então já diz aqui que as ovelhas dele só seguem a ele. Elas não seguem a outros. Olha o verso, o que é que diz aqui o verso 3. Falando ainda das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as ovelhas e eles a chamam para fora. E quando tira para fora, as ovelhas vão adiante eles vão adiante dela. E as ovelhas seguem ele porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranhos, ou seja, de modo nenhum as ovelhas vão seguir os estranhos, falsos profetas. Verso 5 de João 10. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então tá vendo? Só quem vai seguir os hereges, que vai continuar seguindo os hereges, são os que não são ovelhas de Cristo, porque as ovelhas de Cristo de modo nenhum seguem o estranho, pelo contrário, fogem deles, porque não conhecem, não reconhecem a voz do estranho, ou seja, não reconhecem a doutrina dos estranhos. Então, amado, se você é uma ovelha de Cristo e você está seguindo a doutrina estranha, você está seguindo falsos profetas, você está aí totalmente envolvido, mergulhado até o pescoço, não sei, talvez preso porque tem um cargo, ou porque tem liberdade de fazer uma coisa na igreja, na obra, não sei. Então, querido, se você está preso a esse movimento herege, está seguindo esse movimento herege, o que acontece? Tudo bem, você estava aí enganado porque você não tinha ouvido a verdade ainda, mas agora você está ouvindo a verdade. Agora você está ouvindo o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. Então, meu amado, se você é ovelha de Cristo realmente, você vai deixar de seguir o estranho para seguir a verdadeira doutrina do Senhor. Você jamais vai permanecer na heresia, na apostasia, nas falsas igrejas, nas falsas doutrinas. Você vai de fato procurar a verdadeira igreja, os verdadeiros pastores, os verdadeiros guias do rebanho e a verdadeira doutrina. Então você vai fazer isso. Por quê? Agora é claro, só quem vai fazer isso, irmãos, não é a força, não é na marra. Essa atitude vai ser tomada voluntária, pela revelação do Espírito Santo. A ovelha de Cristo, de modo algum, ela segue o estranho, ela segue a doutrina estranha. Está aqui, ó, João 10:5. Pelo contrário, foge dele. Então você vai fugir dessa igreja que você está, vai sair desse ministério apóstata, herege, e você vai procurar a igreja que prega o verdadeiro evangelho para congregar nela. Amém, meu querido? Então, meu irmão, coloca no teu coração essa palavra, tá? Porque nós devemos fugir dessas coisas. Devemos fugir disso. Certo? Então não continue seguindo mais esse movimento apóstata. Ah, pastor, mas encontrei uma igreja que prega a verdade, mas é longe da minha casa. E o que é que tem? Pega o ônibus e vai. Pega a bicicleta, pega o carro, pega a moto, pega o ônibus, pega o metrô, vai a pé. Mas vai. Vai comer. Não, mas aqui perto de casa a outra prega heresia, mas não é tanto não. Sim, meu irmão, você vai ficar comendo comida envenenada, você vai morrer. Só porque é perto de casa? Pois, filho, se eu achar, por exemplo, tem uma marmitaria perto de casa que a comida é uma porcaria, eu vou comer lá a 10 quarteirões se a comida for boa. Então, irmão, eu sei que perto da minha casa tem uma comida envenenada. Eu vou comer? Não, eu estou com fome. Mas eu não vou comer. Eu vou comer envenenado para morrer? Eu vou andar 10 quilômetros, mas eu vou encontrar onde tem uma comida boa que não seja envenenada. Assim é o evangelho. É perto da sua casa? É cômodo? Mas a comida envenenada vai levar você para o inferno. Então, meu irmão, é melhor você andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros a pé, de moto, de bicicleta, sei lá do que for. Com um caçoar na cabeça, sei lá. Mas é muito melhor você ir para poder aprender e seguir a verdade, para poder ser salvo, comer a comida boa, do que comer a comidazinha facinha perto de casa, mas envenenada depois de ir para o inferno. Tá bom, meu irmão? Então, olha, está aqui as características dos falsos profetas. Eles se disfarçam de ovelha, eles querem ser líder, está ensinando o povo, heresia. Eles profetizam, expulsam demônio, operam milagres e curam, mas tudo pelo poder de enganar, pelo poder de seduzir, da operação dos demônios. Eles veem a obra de Deus como uma fonte de lucro. Eles são capazes de falsificar a própria palavra de Deus. E infelizmente muitos vão seguir. Então, onde você vê essas características, pregando heresia, distorcendo a palavra de Deus, profetizando, expulsando demônio, mas sem pregar a verdade, vendo na obra de Deus uma oportunidade de ganhar dinheiro e vendo multidões seguindo eles, pronto, pode ter certeza, aquele ali é um falso profeta e não tem mais dúvida. Amém, meu querido? Então, olha, coloca essa palavra no teu coração, abre os teus olhos, meu irmão, sai dessa ignorância espiritual, sai dessa cegueira espiritual, quebra os laços que você tiver com o inferno, com heresia, com apostasia, com falso profeta, meu irmão,
e siga o verdadeiro evangelho. É esse conselho que eu lhe dou pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, tá bom? Então, se você quiser ouvir, você ouve. É como Jesus diz, quem tiver ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.